Olá pessoal, espero que vocês estejam bem, até a nossa última aula. Hoje nós vamos fazer a correção do nosso simulado do sistema nervoso, Então lembra lá que nós trabalhamos a última aula sistema nervoso, passei o simulado para vocês e hoje eu vou estar aí fazendo o quê? A correção. Então vamos lá. Podemos organizar o sistema nervoso humano dividindo em duas partes: o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Com base no seu conhecimento sobre o tema, marque a alternativa que indica corretamente as partes do sistema nervoso central. Então, lembre-se lá das nossas figuras, Lembrem-se lá das nossas explicações. Vamos lá. A letra A, nervos e encéfalo. Letra B, encéfalo e gânglios. Letra C, gânglios e nervos. Letra D, medula espinhal e nervos. Letra E, medula espinhal e encéfalo. Então, lembrando lá da nossa aulinha, a resposta correta é a letra E, medula espinhal e encéfalo. Número 2. A respeito do sistema nervoso, marque a alternativa incorreta, quer dizer, o que está errado. O tecido que forma o sistema nervoso é o tecido nervoso, que possui como célula principal o neurônio. Letra B. Os neurônios são responsáveis pelo recebimento e transmissão do impulso nervoso e possuem como partes principais o dendrito, corpo celular e axônio. Letra C. Os neurônios permanecem conectados entre si, formando uma espécie de fio contínuo por onde os impulsos nervosos propagam-se. Letra D. O sistema nervoso é o sistema endócrino, possui uma íntima relação, sendo o sistema nervoso responsável, por exemplo, por estimular algumas glândulas a produzirem hormônios. Então, diante aí que nós vimos já do sistema digestório, ele e endócrino, aqui ele ajuda sim a produzir os hormônios, Então, aqui, qual seria a resposta incorreta? Letra C. Os neurônios permanecem conectados entre si, formando uma espécie de fio contínuo, por onde os impulsos nervosos propagam-se. Então, essa, gente, seria a resposta incorreta, tá? Não acontece isso dentro do sistema nervoso central. Vamos lá, então, para a próxima pergunta. 3. A respeito dos neurotransmissores, marque a alternativa correta. Os neurotransmissores são substâncias químicas que atuam na transmissão do impulso nervoso. Letra B. Os neurotransmissores estão relacionados com a transmissão do impulso nervoso, sendo encontrados por toda a extensão do axônio, permanecendo no interior da célula. Letra C. Os neurotransmissores irão se ligar na membrana da célula vizinha, chamada de membrana pré-sináptica. Letra D. Os neurotransmissores são encontrados livremente no interior extracelular, estando disponíveis para a utilização pelos neurônios a qualquer momento. Então, a nossa letra D, 3, nosso número 3, ela seria o quê? A letra A. Os neurotransmissores são substâncias químicas que atuam na transmissão do impulso nervoso. Número 4. Qual dos seguintes comportamentos envolve maior número de órgãos do sistema nervoso? Letra A. Salivar ao sentir o aroma de comida gostosa. Letra B. Levantar a perna quando o médico toca com o martelo no joelho do paciente. Letra C. Piscar com aproximação brusca de um objeto. Letra D. Retirar bruscamente a mão ao tocar um objeto muito. Letra D. Preencher uma ficha de identificação. Então, aí no caso, qual seria a minha
alternativa correta. Maior número de órgãos do sistema nervoso, né? Então aqui, gente, é a letra E, preencher uma ficha de identificação, que ele vai buscar todo o maior número de órgãos do sistema nervoso, para eu poder fazer uma ficha de identificação. Então pensa aí, eu vou ter que mover minha mão, eu vou ter que raciocinar, eu vou ter que usar meus olhos, né? Eu vou ter que pensar no que eu vou escrever. Então aí, quando eu falo em envolver o maior número de órgãos, é o que? Sistema nervoso. Salivar é menos, levantar a perna é menos, piscar com aproximação em busca de um objeto é menos, né? Então isso faz, a letra E, ela faz aí com que eu precise de um maior número de órgãos aí utilizados. 5. No sistema nervoso é observada a presença das substâncias branca e cinzenta. Na substância branca, verifica-se a presença dos axônios dos neurônios, enquanto na substância cinzenta observamos os corpos celulares. Como essas substâncias estão dispostas na medula espinhal? Vamos lembrar então lá da nossa figura, onde eu coloquei a nossa massa cinzenta e a outra nossa massa ao lado. Lembram-se? Letra A. Na medula espinhal, a substância cinzenta localiza-se mais externamente do que a substância branca. Letra B. Na medula espinhal, a substância cinzenta e branca dispõem-se de maneira intercalada. Letra C. Na medula espinhal, a substância cinzenta forma uma espécie de círculo no qual se insere a substância branca. Letra D. Na medula espinhal, a substância branca está localizado mais externamente e a substância cinzenta mais internamente. Letra E. Na medula espinhal, observa-se exclusivamente substância cinzenta, né? Então, qual que é aí a nossa alternativa? Que essas substâncias estão dispostas na medula espinhal. Qual é a alternativa que fala que essa substância ela se encontra lá na medula espinhal? A letra D, né? Na medula espinhal, a substância branca está localizada mais externamente e a substância cinzenta mais internamente. Isso é relacionado ao que? A nossa medula espinhal. Vamos lá para a pergunta número 6. O ato do reflexo é uma resposta rápida e involuntária devido à ação independente do que? Lembra lá do nosso desenho, né, que eu mostro para vocês o reflexo? Qual que é? Dos gânglios, do encéfalo, do cerebelo, da medula espinhal, do tronco encéfalo, né? Essa aí também ela estava bem fácil, estava também no material que eu trabalhei com vocês. Então aí a letra 6, ela é a medula espinhal. Então aqui, gente, está escrito espinal, mas ela pode ser espinal ou espinhal. Ela tem aí várias, as duas nomenclaturas, certo? Vamos lá para a nossa número 7. O cerebelo, ele é importante na região do encéfalo, lembram? Relacionada com o quê? Com o que o meu cerebelo ele está relacionado? Letra A, controle dos batimentos cardíacos. Letra B, respiração e deglutição. Letra C, a coordenação de movimentos e o equilíbrio do corpo. Letra D, a produção hormonal. Letra E, a memória, inteligência, emoção e razão. Então, o que o meu cerebelo ele está relacionado com o meu encéfalo? Então, aí a nossa letra 7 é o quê? Letra C. Lembra que eu falei para vocês? Falar, andar, né? Então, aqui, ó, a coordenação de movimentos e o equilíbrio do corpo, certo? Então,
o cerebelo, ele tem essa atuação junto com o encéfalo. Uma pessoa, ela nasce sem o encéfalo, o cerebelo, ela sobrevive? Pode sobreviver, né? Mas ela não vai andar e não vai ter movimentos nem equilíbrio do corpo, tá? Então, por quê? Porque ela é importante aí para essa região do encéfalo. Vamos lá para a nossa número 8. A regulação do ritmo respiratório é controlada por um órgão do sistema nervoso central. Quando a concentração de gás carbônico aumenta no sangue, esse gás consegue passar a barreira hematoencefálica, reagindo com água e formando o ácido carbônico, que reduz o pH do líquido cérebro espinhal ou espinal. A queda do pH desse líquido estimula diretamente os quimiorreceptores, né, do centro aí respiratório, que enviam impulsos nervosos para aumentar a frequência respiratória. Os químicos receptores, os quais o texto se refere, está localizado aonde? Então, lembrando lá que nós já trabalhamos o nosso sistema respiratório, né? Então, aqui, ó, aonde que ele fala? Qual que é desses que ele faz toda essa regulação, né? Então, o sistema nervoso, ele precisa de de uma ajuda. Qual que é esse componente aqui que vai ajudar aí no meu ritmo respiratório? Gente, a letra A, o bulbo, tá? Então, o bulbo, ele precisa, né, desse receptor aí para poder fazer toda aquela transformação do gás carbônico para oxigênio. Questão número 9. O sistema nervoso central processa informações recebidas de todo o nosso corpo. São componentes do sistema nervoso central. Vamos lembrar lá da nossa aulinha. Letra A, medula óssea e encéfalo. Letra B, encéfalo e nervos. Letra C, nervos e medula espinhal. Letra D, medula espinhal e encéfalo. Letra E, medula óssea e nervos. Qual desses daqui processa informação para todo o nosso corpo? O que vai mandar lá as informações? Lembra do exemplo que eu coloquei lá? Eu sinto fome, meu estômago ele sente fome, mas por quê? Porque meu sistema nervoso central, ele mandou um sinalzinho lá para o meu sistema digestório. Qual que é a pergunta? Letra D, medula espinhal e encéfalo. Então, é ele que vai aí mandar, né, o nosso sinalzinho aí. 10 e última questão. Aqui, gente, é um estudo de caso, tá? Um motorista infrator, ao dirigir na via costeira em alta velocidade, perdeu o controle do carro numa curva. Sofreu um acidente. Ao chegar ao pronto-socorro, diagnosticou-se uma isquemia cerebral. Que seria uma isquemia, gente? Falta de oxigênio no cérebro, tá? Então, a falta de O2, ele causa uma isquemia. Bloqueio da circulação nas artérias que fornecem sangue ao encéfalo. No lobo frontal do cérebro. Então, ele fez uma curva, sofreu acidente, teve essa isquemia, né? Que é esse bloqueio da circulação. E o que aconteceu como isso, né? Como consequência, poderá haver comprometimento da capacidade do motorista para fazer o quê? Lembra que eu expliquei para vocês lá no cérebro, né? Que dependendo da região que ela é afetada, eu ainda usei a fala, né? Dependendo da região que ela for afetada, ele não vai falar, ele não vai olhar, ele não vai sentir fome, tá? Então, qual que é aí a pergunta? O que foi afetado nesse motorista, nesse acidente, tá? Então, aí é a letra C. Preencher uma ficha de identificação. Então, o lobo frontal dele, lá do cérebro, né, teve essa isquemia, falta de irrigação, oxigênio, sangue,
e aí ficou danificada. Então ele não vai conseguir pensar. Ele não vai conseguir pensar que ele tem que pegar uma caneta, coisas que para nós, né, é muito rápido, muito instantâneo. O meu cérebro, para esse motorista, ele vai estar aí corrompido, tá? Ele não vai conseguir fazer essa leitura, essa identificação, esse preenchimento, ele não vai conseguir resolver isso. Gente, então está aqui, né, as questões respondidas para vocês do nosso sistema nervoso. Aguardo vocês para uma próxima aula. Muito obrigada!